Olá a todos novamente. Reiniciamos então este debate alimentar Portugal do prado ao prato com o painel da indústria. O meu nome é Daniela Fonseca, sou colaboradora do Food for Sustainability Collab e vamos agora então dar aqui início a este terceiro painel. A indústria toca os pontos da transformação, do processamento, da logística, portanto estamos perante grandes desafios no que diz respeito a este tema da alimentação e às operações que estão por trás deste processo e todos os atores relacionados que têm aqui um papel importantíssimo. Estes atores têm uma missão de responder aos desafios da produção alimentar. Estes desafios constituem um grande espectro e são inerentes às alterações climáticas e podem, por vezes, traduzir-se em custos produtivos bastante mais elevados do que seria expectável e, por outro lado, temos também de adicionar a questão da procura do consumidor, aliado ao desenvolvimento do produto, que está cada vez mais exigente. Portanto, esta temática da sustentabilidade, em que existe uma crescente procura de produtos biológicos, com certificações, selos de qualidade nutricionalmente mais densos, também com novas embalagens de caráter mais verde, são alguns dos fatores que entram aqui em contraste com alguns dos pontos que faziam parte do desenvolvimento da indústria no passado. Eu tenho comigo um painel muito rico, tenho a Maria João Alegria, da Sumol Compal. A Maria João é gestora de investigação aplicada na direção e também trabalha no desenvolvimento e experiência de áreas técnicas de gestão da Sumol Compal. Tenho também o Rui Assis, diretor-geral da Equanto, que é uma empresa especializada na produção e distribuição alimentar com foco em produtos provenientes de alimentação biológica, e tenho também, vou também dar as boas-vindas à Maria João Moreira, responsável pela comercialização dos produtos da fonte Insonsa, produtos artesanais, certificados como produtos artesanais pelo IEFP e que nos trazem aqui também a ideia de produtos locais e produtos também de cadeia mais curta, produtos mais sustentáveis. Houve uma série de perguntas que nos chegaram antes de iniciar este debate, portanto eu gostaria de abrir esta sessão com algumas questões que foram dirigidas em especial para estes três oradores, e elas são, efetivamente, como é que nós podemos responder ao desafio de dar resposta à necessidade do consumidor nas duas vertentes, uma procura mais sustentável aliada à produção de produtos para consumo específico, como produto com alegação, produto com selo. Também nos perguntam qual o impacto da indústria alimentar, da indústria de processamento no ambiente, e aqui teremos a oportunidade de ver a questão por realidades diferentes. Temos grandes indústrias e temos uma indústria, uma unidade produtora que trabalha de forma orientada mais para o local, e também aqui questões relacionadas com a pegada ecológica. Qual a pegada ecológica da transformação e da distribuição? E de que forma é que o facto de utilizarmos matérias-primas em quantidade e de diferentes origens tem aqui um papel e afeta o circuito logístico das matérias-primas e afeta a pegada ecológica do produto final, e claro também que medidas é que devem ser adotadas. E por último, duas últimas perguntas que também foram colocadas, que eu acho que os nossos oradores vão também abordar no contexto da sua intervenção, que são em relação aos produtos tradicionais. Serão eles o futuro para a sustentabilidade? Qual é o papel deles a nível local e a nível de grande consumo? Estas e outras questões serão abordadas e espero termos algum tempo para abrir depois porta ao debate no fim das três intervenções. Portanto, agradeço a vossa presença e começo por dar a palavra à Maria João Alegria, da Small Compal. Obrigada, Maria João. Bom dia. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite e a oportunidade de partilhar convosco neste painel uma reflexão relacionada com alimentos processados. Mais do que até procurar responder às perguntas nesta primeira intervenção, fazer-nos refletir um pouco sobre isto e dar umas pinceladas sobre os processos utilizados na indústria das bebidas de sumo, para depois então lançar a discussão. A minha formação de base é química, mas há muitos anos que trabalho na indústria alimentar. Ao ver que nenhum dos intervenientes anteriores utilizou uma apresentação, fiquei aqui muito dividida, mas ainda assim, porque as imagens podem ajudar às palavras, eu resolvi manter
essa possibilidade e, portanto, gostava de partilhar convosco a minha tela. E a minha apresentação, que não é por isso que demora mais tempo. E na verdade eu fiz um pouco aquilo que o Paulo Martinho, que nem sequer nos conhecemos, nem combinamos, resolvi fazer a mesma coisa, que é ir ver a um dicionário o significado da palavra processar. Nestes tempos digitais, naturalmente que fui à Infopédia e encontrei a seguinte definição: submeter um alimento, material, etc. a um processo de transformação física, química ou biológica. Muito bem. Então, por curiosidade, fui espreitar um dicionário universal da língua portuguesa que tinha cá por casa e que era de 1972, e a definição nem associa a palavra a tal conceito. É muito mais dirigida e completamente dirigida para as questões legais. E pensei, fraquinho este dicionário. E fui então a um dicionário enciclopédico de Dom José Maria de Almeida e de Araújo Correia de Lacerda, de 1868, desilusão. Processar volta a não ter esta definição de submeter um alimento, um material, etc., a um processo de transformação física, química ou biológica. Mas a palavra processo, do latim processus, tem uma definição interessante, porque diz-nos que é a coisa que vá progredindo, progresso, o que me deixou a pensar. O que fizemos nós todos para que uma coisa que significava processo tem hoje em dia uma conotação tão negativa que o consumidor é induzido a fugir a 7 pés de um alimento processado. Algures neste processo, alguém se explicou mal. Porque, e voltando à definição de que processar é submeter um alimento, um material, etc., a um processo de transformação física, química ou biológica, tal não é negativo. Na verdade é o que o ser humano faz, desde que começou a mastigar, a macerar grãos duros, a cozer, por exemplo, batatas porque cruas podem matar, a salgar, a fermentar ou a ferver alimentos para prolongar a sua vida útil, a adicionar cloro às redes públicas de água e assim reduzir drasticamente a mortalidade por cólera, e também é o que fazem hoje em dia os grandes chefes na gastronomia molecular, isso vou deixar para o painel cozinha, e também quem tem o enorme desafio de processar insetos por serem um dos alimentos do futuro. Então talvez a questão hoje em dia seja encontrar a semântica certa para os alimentos e sobretudo evitarmos aquela classificação de alimentos ultraprocessados para alguns alimentos que, para atingir características que são pretendidas, que são aspiracionais para os consumidores, acabam por contribuir por desequilibrar o pilar social em termos de saúde e bem-estar. Pela sua composição, como também já ouvi aqui referir, podem ser muito ricos, infelizmente ricos em nutrientes que em excesso têm efeitos adversos para a saúde, ou porque incorporam compostos sem valor nutricional, ou porque a forma de obtenção leva à produção de compostos que são indesejáveis. Ainda assim, é, do meu ponto de vista, importante ter a percepção de que estes alimentos não são necessariamente ultraprocessados. Eu posso pegar num pacote de açúcar e comer meio pacote de açúcar. Não estou a fazer uma alimentação equilibrada e não está a ser processado este alimento. É minha convicção, então, que a expressão alimentos processados, mesmo estes alimentos ultraprocessados, não é de todo a semântica certa. E lembrando, sobretudo, que em nossa casa fazemos processos muito sofisticados, como cozer um ovo, que tem um processo físico, químico e até biológico, se o ovo tiver alguma contaminação. E talvez aqui os influencers mais criativos nos possam ajudar a uma nova classificação nova, porque esta classificação de alimento não processado, alimento minimamente processado, alimento processado e ultraprocessado surgiu no Brasil com uma pessoa que criou uma classificação que designou de nova, e eu penso que, do meu ponto de vista, não foi feliz. Eu, na verdade, e adaptando uma expressão que uma colega minha usava, talvez lhe chamasse a estes tais alimentos os alimentos nem sempre e preferencialmente quase nunca. Porque se pensarmos bem,
quase todos os alimentos, incluindo os não processados, devem ser nem sempre nem nunca, no sentido em que, em excesso, todos tenderão a ter um efeito adverso sobre a saúde, e outros sistematicamente em falta podem corresponder a deficiências em nutrientes vitais para o funcionamento dos nossos organismos. E por isso é sobretudo esta consciência que eu queria trazer, e sobretudo promover a prática de se selecionarem os alimentos pelas suas características e não tanto pela semântica que depois vai sendo introduzida, que deve nortear os consumidores, e para isso, para eles melhorarem a forma de comer, porque alguns consumidores o que na verdade têm é uma diversidade tal que depois têm dificuldade em saber escolher. Portanto, o que é importante é que os consumidores tenham as ferramentas certas para fazerem as boas escolhas. E na verdade não é sequer já uma questão de segurança alimentar ou de transparência, porque as empresas têm muita regulação, têm também muita autorregulação e procuram ser cada vez mais, muito competentes em termos de segurança alimentar, de rotulagem e cada vez mais ambientalmente corretas. Só para não gorar as expectativas de quem esperava que eu viesse falar de processo, deixo-vos aqui a imagem de como é o circuito dentro da Sumol Compal. Uma parcela muito significativa das nossas matérias-primas é fruta fresca, e fruta fresca de origem local. Entra nas nossas instalações, é lavada, é processada por moinhos diversos que a trituram, aproveitando as peles, portanto entra toda a fruta para dentro do nosso sistema, é triturado, é misturado com os outros ingredientes que vão ao encontro do palato do nosso consumidor, são pasteurizados, cheios e depois armazenados para chegarem ao copo. E portanto nós chamamos-lhe de pomar ao copo, com uma pequena brincadeira interna que temos. Também é importante só salientar que esta opção pela fruta fresca e pela fruta de origem local, em particular, é também uma forma de viabilizar a fileira da fruta, porque essencialmente usamos fruta de segunda escolha e, portanto, ao proporcionarmos que não haja este desperdício que não seria usado por ninguém a não ser na indústria, estamos também a permitir que o preço que chega ao consumidor para a fruta fresca se torne mais acessível. Também fazer notar que todos os contributos que possam ser dados com produtos que são derivados de fruta e que aportam de forma e através de um consumo moderado macronutrientes, micronutrientes e fitoquímicos que são relevantes para a saúde, são efetivamente um contributo, porque hoje em dia as dietas pobres em fruta são entre as 5 que mais provocam morte. E na verdade a população não consome fruta em quantidade suficiente. Em Portugal, mais de 50% da população não consome fruta em quantidade suficiente. E desta forma termino esta minha intervenção. É da nossa natureza ficarmos disponíveis para a discussão subsequente e, portanto, aqui fica. Obrigada, Maria João. Assim sendo, eu dou as boas-vindas ao Rui Assis, para nos dar aqui, para nos dar uma ideia da sua abordagem ao tema, e depois passo a palavra à Maria João Moreira para abrirmos aqui espaço ao debate e à discussão com algumas questões. Obrigada, Rui. Muito bem, muito obrigado a todos. Antes de mais, eu gostaria de dizer que comer melhor ou consumir melhor tem que ser para todos mais do que um slogan, e às vezes parece um slogan de marketing, e às vezes parece que estamos aqui agarrados exatamente a isto. Este painel, de facto, esta conferência é extremamente diversa, e bem-ajam por isso. Eu não quero aqui puxar os galões e falar do meu background no apoio à produção nacional, quer seja como responsável, diretor geral e direto do programa Origem da terceira cadeia retalhista em Portugal, quer como durante 30 anos a colaborar com a APED na Auchan, todos os protocolos que consegui fazer com a CAP. E, portanto, quando tiverem dúvidas, os seus produtores perguntem à CAP
que eu penso que ainda alguém se recordará. Hoje estou do lado biológico e, portanto, e saio daqui extremamente confuso. Como é que a nossa produção pode dizer, com todo o mérito que João Coimbra tem na defesa da produção nacional, nós não podemos usar, penso eu, isto digo frontalmente, que é para não haver aqui questiúnculas, não podemos usar aqui a política do medo, ou seja, morremos à fome se mudarmos aqui o sistema. Bom, Portugal produz pouco mais de 13%, tem pouco mais de 13% de solo útil cultivado com a agricultura biológica, enquanto que a Comunidade Europeia diz 25%. Mas vai dizer 25% por alguma razão. Eu lembro que Espanha, aqui ao lado, são os maiores produtores europeus de produção biológica. Se calhar estão todos errados. Eu lembro que em França, em cada 10 consumidores, 9 consomem um produto biológico, seja ele uma maçã, seja ele um cereal. Se calhar estão todos errados. Bom, eu fiquei extremamente apreensivo porque se calhar os meus acionistas, que não são meus irmãos, que investiram 4 milhões de euros 2 anos antes da pandemia, numa terra chamada Arruda dos Vinhos, numa indústria de produção de produtos biológicos, se calhar eles estão errados. E eu também estive errado, que não consegui prever a pandemia. E, portanto, os gestores às vezes erram. E, enfim, a agricultura biológica é claramente o sistema central do novo sistema alimentar definido no Pacto Ecológico Europeu, apresentado pela Comissão Europeia, visando uma transição para sistemas alimentares sustentáveis, saudáveis e inclusivas. A marca Origens Bio distingue-se por este propósito, o qual define a sua identidade. Os valores contemplam a melhoria contínua das fórmulas nutricionais dos seus produtos, atribuindo-lhes uma excelência nutricional dentro da produção de alimentos biológicos, e não encontra as exigências realçadas pelos consumidores europeus. Se calhar estamos todos enganados, porque nós ouvimos aqui dizer que os 25% que a Comunidade Europeia nos obriga não vão acontecer. Claramente a agricultura biológica tem um problema de escala, e acho que esta era uma das perguntas que tinha aí agendada, que é a questão da acessibilidade à alimentação saudável. Portanto, a agricultura biológica tem claramente um problema de escala. Já percebemos porquê. Há uma resistência da produção convencional que é legítima. Todos nós temos que defender os nossos castelos, obviamente, mas acho que todo o mundo nos está a passar sinais que tem que haver aqui uma transformação. Ninguém disse que, de repente, os produtos biológicos têm que ser líderes, porque senão, provavelmente, o investimento não tinha que ser 4 milhões, tinha que ser 40 milhões. E, portanto, não é isto que se diz. Em Portugal ainda são raros os casos de produção de produtos biológicos. Nós vamos fazendo aqui o nosso papel. Há mais de 2 anos, há quase 3 anos, que fomos a IDENHA dizer aos seus produtores quais são as nossas necessidades do ponto de vista de consumo, exatamente para, e agora estamos aqui no tema da acessibilidade aos produtos, exatamente para os convencer que há potencial. Há uma indústria em Portugal que quer comprar produtos biológicos. Aliás, o próprio João Coimbra afiançou que não consegue aqui comprar sementes, nós também não. E, portanto, eu diria que mais de 92%, 93% das nossas matérias-primas não são compradas em Portugal. Há aqui um potencial enorme. Quer dizer, são poucas as indústrias em Portugal que têm escoamento garantido. É evidente que o consumo de cereais, Portugal só consegue produzir para 4, 5 dias, 3, 4 dias. O que foi dito é absolutamente normal, absolutamente natural. Nós estamos a dizer a mesma coisa. Os seus produtores que queiram investir na produção biológica, desde que tenham competitividade e qualidade, nós estamos cá. Aliás, repare-se no preço dos transportes, não é? Eu prefiro ir buscar uma amêndoa a Castelo Branco do que mandá-la vir de Saragossa ou de outra qualquer região de Espanha. Quem está dependente das matérias-primas do exterior está absolutamente exposto.
e, portanto, quando falamos do tema da acessibilidade aos produtos saudáveis, está extremamente exposto a estas circunstâncias internacionais, sejam os barcos, os contentores, como também já foi dito, e muito bem dito, sejam, de repente, uma matéria-prima que seja necessária cá estar em 2, 3 semanas, de repente está a demorar 2 meses. E, portanto, tudo isto condiciona qualquer business plan, qualquer fidelidade, qualquer trabalho comercial que as marcas portuguesas, e dizer em primeira mão que estamos aqui a falar de uma empresa 100% portuguesa, familiar, aliás, uma PME, em Arruda dos Vinhos, e, portanto, estamos absolutamente ao mesmo nível de qualquer senhor produtor que, do ponto de vista das dificuldades do que é trabalhar em nichos. Estamos a falar de um nicho de mercado, e é um nicho de mercado por tudo isto, por questão de preço. Enfim, estamos a fazer um trabalho que tem que ser uma exigência de todos os intervenientes na cadeia de valor. É um processo lento, tratando-se de um tipo de produtos com benefícios claros para a saúde e para o ambiente, e deve existir aqui medidas políticas de incentivo. Nós que não temos incentivo quase nenhum, fazemos quase por carolice, por convicção que estamos no caminho certo, que é isto que o planeta nos diz, trabalhar na direção da sustentabilidade. Em Portugal, a alimentação biológica vale menos de 3%, e, portanto, nós estamos aqui do alto do nosso bem-estar confortável das cotas de mercado, nada disto. Trabalhamos com a dificuldade da rotação dos produtos não lineares, porque são produtos mais caros, 30% que os produtos convencionais. Agora, quando nós falamos de acessibilidade à alimentação biológica, para que isto não seja um slogan de marketing, porque de repente, quando nós queremos falar da terra ao prato, todos nós recorremos à palavra origens, não é? Mas, na verdade, esta categoria tem que ser mais atrativa do ponto de vista de consumo, para que a produção, aí sim, também se sinta confortável em apostar. Claramente, isto não tende a ser polémico. Uma das propostas que se tem feito no seio da Agrobio e que já chegou à Assembleia da República é claramente baixar o IVA dos produtos biológicos, porque a intenção aqui é clara, é esbater, enquanto não houver massa crítica, não houver consumo, não houver produção dos produtos biológicos, não pode haver democratização do consumo. A democratização da alimentação saudável é a missão da Equanto. A Equanto, que é a empresa que eu represento, claramente tem esta missão. Vão-me dizer, nunca vou conseguir porque nunca vou ter 50% de capacidade de compra de matéria-prima em Portugal e, portanto, vou ter todos os custos associados. Provavelmente não vou conseguir. Isto não me vai inibir de tentar. E se eu não conseguir baixar os preços 30%, se eu conseguir baixar 10%, já estou, ou já estamos, todos nós, a caminhar na direção da nossa missão. E, portanto, se claramente trouxermos ou conseguirmos que os produtos biológicos, com todos os benefícios associados, não quero ser eu a dizê-los, e mais uma vez não estou aqui a tentar encontrar uma guerra entre produção biológica e produção convencional, estou e estarei sempre ao lado da boa produção, seja a agricultura de precisão, bem-ajam pelas soluções, mas objetivamente é o planeta que nos diz caminhar neste sentido. E caminhar neste sentido vai ser preciso uma estratégia conjunta, que não vejo ninguém a preocupar-se com ela, uma estratégia conjunta que permita que os produtos de facto sejam mais acessíveis. Por outro lado, cada um de nós tem que fazer o seu trabalho. Cada um de nós tem que decidir, como dizia também muito bem o Paulo Martinho, se prefere uma maçã feia ou uma maçã bonita. Uma maçã feia biológica ou uma maçã bonita com o tipo de produção associada. E, portanto, cada um de nós tem que fazer o seu papel. Cada um de nós tem que perceber. Não é dizer que faz, é realmente fazer. E depois, se quisermos, e para concluir, nós também temos que optar entre, e não há aqui nenhuma guerra associada no outro setor, temos que optar entre queremos gastar
ou investir na nossa alimentação, ou preferimos investir nas farmácias. E depois, o resto, tiremos as nossas ilações. Se chama alimentação saudável, por alguma coisa será. Nesta questão da acessibilidade, não é só pelo facto de ser orgânico. Há que distinguir aqui também nutricionalmente os produtos. Há que perceber os produtos. Há que perguntar à Associação Portuguesa de Nutricionistas se consegue recomendar a maioria dos produtos que neste momento estão no espectro da montra da alimentação saudável. Ou seja, se os consegue ler, inclusivamente para recomendar aos seus pacientes. É preciso ter fórmulas simples, de leitura fácil, perceba os nutricionistas, mas perceba o consumidor também o que é que está a ler. E por aqui entenda-se produtos que não tenham demagogia. E eu acho que ficaria, por uma primeira intervenção, ficaria por aqui. Obrigada, Rui, obrigada por esta abordagem de consciência alimentar, de que temos de ter alimento para consumir todos, mas também não, essencialmente a consciência do consumir melhor. E efetivamente essa é a ideia que está no centro do nosso sistema alimentar. Obrigada, Rui, pela intervenção. Maria João Moreira, força. Pronto. Olá, bom dia a todos e a todas. Quero desde já cumprimentar os colegas presentes e agradecer o convite para esta iniciativa. Estou aqui com o papel de produtor, embora eu represente, portanto, o departamento comercial da marca Fonte Insonsa Produtos Artesanais, mas é com todo o orgulho que venho aqui participar, de forma a partilhar o nosso testemunho enquanto produtores locais de produtos tradicionais e biológicos. À semelhança da colega Maria João, também vou apresentar aqui uma pequena apresentação. Pronto. Portanto, a nossa marca, a Fonte Insonsa Produtos Artesanais, nós somos uma empresa familiar que trabalhamos em sintonia, portanto, partilhando valores que assentam na valorização dos nossos fornecedores de leite e de ração, na garantia de um produto de qualidade, acima de tudo, e também no asseguramento de uma produção e embalamento sustentável. Um caminho que portanto, temos vindo a fazer e vindo a melhorar, que, portanto, é sempre essa a visão que queremos ter. Portanto, o nosso core é o fabrico de produtos de qualidade, sem qualquer tipo de conservantes de síntese e com respeito pela sazonalidade e comportamento natural. Portanto, comercializamos um queijo de cabra, amanteigado biológico e também carne de porco Weser biológico. Portanto, o porco Weser surgiu depois do nosso queijo, que eu irei explicar como é que estes estão aliados, como é que eles estão sintonizados. Muito sucintamente, o nosso queijo de cabra, portanto, o nosso leite é fornecido por uma cooperativa de produtores de leite de cabra, portanto, da zona do Pinhal, ou seja, Oleiros, Sertã, Proença Nova, onde predomina uma raça autóctone portuguesa, que é as cabras serpentinas, que, à semelhança da raça porco Weser, são raças que tiveram quase em extinção ou se caminhou para esse caminho. E, portanto, a salvaguarda destas raças, a valorização dos produtores, é algo muito importante, que nunca se deve, portanto, deixar de parte, e que nós intervimos nesse sentido, e que é também muito usual os produtores serem alvo de desvalorização por parte de empresas grandes ou maiores, de forma a que estes queiram baixar o preço, não é? Sempre o melhor preço possível. E, portanto, nós intervimos com estes produtores, valorizamos o seu produto, valorizamos o seu leite, aumentamos o preço e portanto, trabalhamos com eles nesse sentido. Também salvaguardar que
trabalhamos com estes produtores, ajudamos na limpeza de terrenos, evitando focos florestais, que é algo muito importante e que aqui na zona da Beira Baixa é algo que acontece com frequência. Portanto, a nossa produção acontece no período natural portanto, do leite, isto é, os animais, as cabras não vão dar leite o ano inteiro. Elas, a certa altura, quando ficam prenhas, deixam de dar leite e, portanto, os produtores de queijo deviam aliar a sua produção a esta paragem. E é isso que nós fazemos, nós respeitamos o período do leite das cabras, que é quando produzimos o nosso queijo, e quando estas param de dar leite, nós também paramos a produção. E, portanto, e só retomamos quando volta a haver. Portanto, isto acontece muito porque os pastos ficam mais secos e as cabras ficam prenhas, e o facto destes animais serem criados em regime extensivo influencia também esta condição. O nosso produto, portanto, o que é que caracteriza o nosso queijo? Não utilizamos quaisquer tipo de conservantes, portanto, somos um queijo certificado como biológico. A Daniela não tinha referido esse ponto, mas também somos produtores biológicos. Partimos logo desse mote, é os nossos princípios, portanto, concordamos com os princípios de produção biológica e acabamos por, pronto, é a nossa forma de ver as coisas. Tem um baixo teor de sal, o que aqui também acaba por estar estas questões da alimentação. Normalmente quando as pessoas pensam num queijo, pronto, qual é o bom português que não gosta de queijo, mas pensa sempre que vai fazer mal, que vai engordar. Muitas pessoas nos dizem isso. Obviamente que eu não vou dizer que pode comer o queijo e está tudo bem, não faz mal, pode comer o que quiser, não é verdade, mas dentro do possível nós oferecemos um produto que não tem qualquer tipo de conservantes, tem um baixo teor de sal e, ao ser de cabra, o leite de cabra é um leite mais saudável e a sua molécula é que se assemelha mais à molécula do leite materno, estando primeiro a molécula, portanto, o leite de burra, mas pronto, esse já não é de consumo habitual do ser humano. Mas, portanto, tem este conjunto de características e de produtos, ingredientes que tornam o queijo rico em saúde, rico em proteínas e de fácil consumo. Depois, posteriormente, nós tivemos a iniciativa de criar uma exploração de porco-bízer biológico. Um parêntese é que o porco-bízer, portanto, é uma raça autóctone portuguesa e que esteve em risco de extinção, como eu referi, e encontra-se na sua maioria na zona de Trás-os-Montes, mas também nas Beiras e Extremadura. Aqui na zona de Idanha, há muitos anos atrás, também era uma raça que predominava aqui, e nós quisemos, de certa forma, trazer os nossos costumes e também trazer esta raça, que são animais geralmente malhados a preto e branco, com um dorso convexo, grandes orelhas pendentes e com um temperamento dócil e andar pacato. Portanto, a sua carne acaba por se caracterizar por ser mais magra e ossuda do que a dos outros porcos, uma vez que prevalece em territórios de montanha e relevo, ao contrário de, por exemplo, do porco preto, o alentejano, que costuma se encontrar em terrenos planos. O porco-bízer encontra-se na sua maioria em terrenos de montanha e relevo. Portanto, portanto, como eu disse, iniciámos este projeto muito aliado à nossa produção de queijo, e é aqui que se assemelha então as nossas duas produções, uma vez que do queijo surge um subproduto, que é o soro, que para muita gente é considerado um problema ambiental, porque não tem utilidade óbvia, não se sabe o que fazer. E, novamente, pegando nos costumes antigos, este soro que adivinha do queijo era dado posteriormente para consumo do porco, dos animais.
E então nós fazemos exatamente a mesma coisa numa ótica, numa estratégia de economia circular para a alimentação dos nossos animais. Portanto, na nossa pequena exploração e em regime extensivo, criamos os nossos animais que vivem em liberdade a sua vida toda, rodeados de sobreiros, castanheiros e natureza. Garantimos assim uma vida feliz e saudável, que acreditamos que faz toda a diferença. E também, portanto, dando o exemplo aqui de quando nascem crias, nascem pequenos leitões, normalmente o período de desmame, ou seja, portanto, tirar as crias da mãe, normalmente costuma ser inferior a um mês, ou nem chega a isso, ou nem chega a um mês, e nós prolongamos esse período de forma também. Portanto, o nosso objetivo não é responder a uma procura, quer dizer, vai ser sempre responder a uma procura, mas não é responder a uma pergunta intensiva, uma procura intensiva. Nós queremos, primeiro que tudo, dar uma boa vida aos nossos animais e proporcionar-lhes uma boa alimentação, um bom cuidado e, portanto, a alimentação entra também muito nos nossos princípios. Nós temos a prioridade, portanto, de lhe dar o soro, como já referi, juntamente com um farelo repleto de nutrientes, uma ração biológica que advém de França e frutas e legumes de produtores locais que não têm qualquer, portanto, não têm valor comercial, portanto, são as tais frutas e legumes feios que acabariam por ser desperdiçados, acabariam por ir para o lixo e nós damos esses produtos aos nossos animais de forma, portanto, a evitar o desperdício. E também a castanha. Para concluir, nós também é muito importante portanto, na produção biológica, na comercialização de produtos biológicos, a escolha de parceiros de qualidade e nós, portanto, portanto, têm os seus processos e a preocupação de implementar normas de qualidade e segurança alimentar, estando então capacitados para o modo de produção biológico. Nós trabalhamos com uma engenheira alimentar que pronto, foca-se muito nestes pontos e que é fulcral para o nosso desempenho. Pegando um pouco em questões feitas e que posso integrar aqui no painel de processamento e distribuição agroalimentar, portanto, na indústria, portanto, a promoção de produtos tradicionais portugueses, que o nosso acaba por ser um produto tradicional português, nós como eu referi em cima, nós também temos um certificado artesanal, que, portanto, é um sistema oficial de reconhecimento dos produtos artesanais em Portugal, e aliamos isso à certificação biológica e, portanto, a promoção de produtos tradicionais portugueses permite o desenvolvimento de circuitos curtos de comercialização, que é uma das nossas prioridades, é tentar vender sempre ao consumidor final, vender localmente, e também o consumo, portanto, de produtos alimentares locais, o desenvolvimento de territórios rurais e aliar isto a práticas sustentáveis e amigas do ambiente. Esta questão do biológico também é salvaguardar, tanto que é o nosso mote, portanto, a comercialização de produtos biológicos, portanto, que não só desenvolve processos amigos do ambiente, vamos tocar um bocado nesta questão da sustentabilidade, fixadores de carbono e com menores emissões de gases com efeito de estufa, de forma também a melhorar a biodiversidade e a geodiversidade e a qualidade da água, recursos estes muito importantes para a nossa continuidade do ser humano e das nossas atividades. Também muito importante que, portanto, o modo de produção biológica acaba por salvaguardar a saúde do produtor, ao não estar em contacto com produtos químicos, e também a saúde do consumidor. E pronto, acho que é um bocadinho isso. Obrigada, Maria João.
Obrigada, Maria João Moreira, e em particular obrigada por teres aberto já o debate com a tua visão e a perspectiva aqui também da fonte Insonsa nesta problemática, ou melhor, neste assunto da integração dos produtos locais na questão da sustentabilidade. Para dar continuidade nestes curtos 4 minutos, vou aproveitar algumas questões colocadas pela audiência e passo então por perguntar aqui à Maria João Alegria e ao Rui de que forma é que a legislação para produtos ditos funcionais dificulta a sua produção e comercialização. Eu peguei nesta porque é que tem mais votações. Talvez eu possa então começar. As alegações de saúde que a legislação europeia estabelece são, e assisti muito recentemente a uma palestra num G-Summit sobre isso, são semânticas novamente muito difíceis de compreender pelo consumidor. São semânticas que o próprio consumidor não confia assim tanto sobre se aquilo é verdade ou se aquilo é uma expressão de marketing e, portanto, não ajuda ninguém. Não ajuda o produtor, não ajuda o consumidor e, portanto, a tendência tipicamente é para fugir das alegações de saúde. Quer das que já existem, quer e em particular de novas alegações de saúde, porque são dossiês muito complicados, muito onerosos de concretizar. E, portanto, muitas vezes o que as empresas fazem é até fazerem alguns enriquecimentos, sim, mas não se preocuparem em fazer alegações. Ou seja, fazem algum RP, mostram nos seus sites informação diversa sobre os compostos e os seus efeitos na saúde, mas sem colar aquele produto a uma alegação de saúde. Essa tem sido a nossa perspectiva e percebi neste Juice Summit que é uma perspectiva mais global do que simplesmente a Small Compound. Obrigada, Maria João. Bom, eu começaria por, se calhar acabava como comecei, de facto não pode ser um slogan de marketing, consumir bem ou alimentação saudável não pode ser um slogan de marketing. Nós primamos por ter produtos clean, cada vez mais trazer para o mass market uma sensação de estar a comprar produtos de farmácia, mas com muito cuidado nas alegações. Dizer-vos que há evidências que muitas destas alegações, umas mais permitidas, outras menos, são construídas com grandes lobbies por trás que nós não temos, somos uma pequena indústria da Ruda dos Vinhos e, portanto, há que ter aqui cuidados redobrados quando queremos ter credibilidade e normalmente socorremos sempre do ponto de vista científico de quem sabe, seja do próprio Collab ou Food for Sustainability com perguntas que depois vão para as diversas universidades, seja para as entidades que cientificamente são capazes e a própria Associação Portuguesa de Nutricionistas, sempre trabalhado muito próximo, aliás nós temos 2 nutricionistas certificadas e portanto trabalham ali muito próximo para se perceber se o que se está a fazer é conveniente ou não. E a propósito de toda esta discussão à volta desta temática, estava a ler há pouco, ainda hoje saiu no Expresso, agroalimentar na geopolítica da União Europeia e na economia nacional, se queres ir depressa vai sozinho. Portanto, é um bocadinho assim que nós todos estamos nesta matéria, porque de facto se chega à conclusão que esta matéria e a importância da biodiversidade e esta temática do prado ao prato nem sequer é muito vinculativa. E portanto quando as coisas são assim, cada um diz o que quer e cada um faz, sobretudo, o que quer. Nesta matéria importa, tanto nos produtos que apresentamos como no conceito, na missão a que nos propomos, é ser clean, ser absolutamente verdadeiro para com o consumidor, e aqui era como eu dizia há bocadinho, quanto menos complexidade nas próprias fórmulas, mais fácil é deles explicar. E o verdadeiro marketing está aí, está na simplicidade, está como é que eu substituo o açúcar. Não meto lá depois 26 coisas a explicar como é que substituo o açúcar. Eu explico que há uma raiz que vem no Peru, chamada Yacon, um pó de Yacon, que nos permite
a mesma sensação adocicada com um produto natural, biológico, e portanto isto é preciso por isso é que tem produtos que não têm açúcares adicionados, só os naturais, e consigo ter a mesma sensação de um cereal pequeno almoço, mas tem que ser explicado. Agora, isto custa, há investigação associada, há muita inovação para trás, não se pode falar deste tema sem se falar dos processos de inovação, sem se falar de quanto custa ser inovação de produtos biológicos em Portugal, porque depois o próprio país não valoriza essa inovação. Podíamos falar da sustentabilidade, e já me disse que só tinha 4 minutos, mas podemos falar das embalagens. Nós tivemos embalagens compostáveis que colocamos à venda ao mesmo preço das granolas que não tinham embalagem compostável, e o consumidor não premiou isso, ou seja, degradamos a nossa margem completamente para poder dizer ao consumidor, pelo mesmo preço, faça justo aquilo que diz, e não foi valorizado, não é um produto de mais rotação do que é outra, até porque ao fazermos isto retirou-nos capacidade de fazer grandes promoções, e o país está viciado na promoção, e portanto não é um produto apelativo. É fundamental sermos verdadeiros para o consumidor, seja produto convencional, seja produto biológico, isto é para todos, e há aqui soluções conjuntas. Eu continuo a acreditar no equilíbrio que isto tem que se fazer, e não na demagogia. Ninguém vai morrer à fome se aumentarmos um bocadinho, se calhar chegando aos tais 25%, mas naturalmente temos que estar todos de mãos dadas, porque antes de mais, bem haja à produção convencional. Não estou agora a tentar sair bem, antes pelo contrário, bem haja a produção nacional, que nos alimentou até aqui, mas há que dar um passo em frente. E é uma oportunidade, não é, Rui? Há uma oportunidade para a indústria agroalimentar. Obrigada pelo comentário.